Este é mais um programa Pensamento em Marcha. Hoje, quinta-feira, 1º de abril, nós vamos tratar de um tema extremamente difícil e doloroso para a história brasileira. Nós vamos tratar do golpe militar de 1964. Nós vamos tratar do significado do golpe militar empresarial de 1964, e nós vamos tratar também dos aspectos tanto históricos quanto econômicos, quanto as repercussões que esse golpe de 1964 traz até hoje na nossa história. Para tal, nós vamos utilizar dois autores clássicos da teoria econômica e sociológica brasileira. Nós vamos utilizar o professor Ottaviani em o seu clássico A Ditadura do Grande Capital, e nós vamos utilizar o professor Florestan Fernandes no seu também clássico A Ditadura em Questão. Esses dois autores, Ottaviani e Florestan Fernandes, ou Florestan Fernandes e Ottaviani, já que o Ottaviani foi orientado pelo professor Florestan Fernandes na sua tese de doutorado, esses dois autores são dois autores chaves para nós compreendermos o Brasil moderno e para nós compreendermos também os fenômenos históricos, mesmo aqueles mais sofríveis e piores que já ocorreram na nossa história, como foi a ditadura militar empresarial de 64. Para isso, nós convidamos vocês a nos acompanharem nesse novo Pensamento em Marcha. Este é o Pensamento em Marcha, e nós estamos tratando com vocês da ditadura militar empresarial de 1964. A história do Brasil ela é marcada por golpes de Estado. E nós estamos falando da história mais recente do país. Em 1954, o ex-presidente Getúlio Vargas comete suicídio em agosto de 54. O suicídio de Vargas ele é um momento determinado de um processo anterior, que é um processo de paulatino golpe de Estado que estava ocorrendo no país. Sob pressão de uma série de interesses empresariais, de interesses principalmente do capitalismo internacional, daqueles setores que são vinculados ao chamado imperialismo norte-americano, e sob pressão também naquela altura já da mídia corporativa, Getúlio Vargas comete suicídio. Entretanto, a situação de suicídio de Getúlio Vargas como um ápice de um possível golpe de Estado que ocorreria naquela altura e que foi adiado graças ao ato de Getúlio Vargas de cometer suicídio, ele não demarca somente um único momento na história. O próprio presidente Juscelino Kubitschek passa também por um processo parecido. Juscelino Kubitschek, que é eleito de forma legítima em 55, entretanto, ele é submetido a uma série de pressões. É graças, curiosamente, a um general, Henrique Lott, um general democrático, um general que queria respeitar a Constituição, que Juscelino Kubitschek é empossado em 1956 e estabelece um dos governos mais marcantes da história brasileira. Todos aqui se lembram do 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Entretanto, logo após Juscelino Kubitschek, a elite brasileira, a burguesia brasileira associada aos interesses internacionais, fundamentalmente norte-americanos, começa a constituir uma série de pressões. E essa série de pressões é porque haveria a possibilidade da eleição de um democrata radical que estabelecia a necessidade da soberania brasileira, que era justamente o general Henrique Lott. E para isso, eles lançam uma pessoa chamada Jânio Quadros de triste memória. Jânio Quadros é eleito sob o discurso da vassoura, o velho discurso de combate à corrupção, sendo que o próprio Jânio Quadros era alguém totalmente atolado em corrupção. Entretanto, as elites, a burguesia brasileira, a mídia brasileira associada aos interesses internacionais,
sempre vendeu esse fantasma, ou duplo fantasma, o fantasma da história da corrupção. Entretanto, ela própria sempre envolvida em enormes casos de corrupção ao longo da história brasileira, e nós vamos ver que na ditadura de 64 esse é um dos marcos importantes, que é o envolvimento de militares, envolvimento de empresários vinculados ao corpo dos tecnocratas militares com corrupção. Eles sempre usaram isso. E aliado a isso, utilizaram o fantasma do comunismo. Era o fantasma do comunismo, a ideia de que haveria uma internacional comunista e que isso, por assim dizer, desfazeria as famílias brasileiras, sempre foi um fantasma vendido pela burguesia brasileira, pelas elites brasileiras, justamente para defender, curiosamente, os interesses internacionais, os interesses de desfazer a soberania brasileira, os interesses de desfazer as condições de vida do povo brasileiro, para que o povo brasileiro, cada vez mais explorado, pudesse servir aos interesses dos empresários, geralmente da grande empresa norte-americana ou da grande empresa internacional. E o que é que acontece? Em agosto de 61, Jânio Quadros tenta dar um golpe de Estado. Ele próprio tenta se afirmar como uma espécie de um ditador. Esse golpe de Estado acaba não dando certo. Acaba não dando certo por conta de que não há, por assim dizer, em torno da figura de Jânio Quadros, elementos de consensualidade. Exemplo, na verdade, que nós temos hoje, recentemente, há somente 2 dias, o atual presidente também tentou dar um golpe de Estado. Não havia consensualidade em torno desse sujeito que é responsável pelo genocídio de quase 320 mil pessoas hoje no Brasil. Como não havia consensualidade em relação àquele maluco chamado Jânio Quadros em agosto de 61. E ele próprio, Jânio Quadros, confessa ao seu ministro, Afonso Arinos, um liberal conservador, de que ele tinha o interesse de dar um golpe. O que acontece a partir dali? A partir dali se estabelece uma espécie de parlamentarismo no Brasil, onde Tancredo Neves assume a figura de primeiro-ministro, como se fosse um primeiro-ministro. Entretanto, isso dura muito pouco. Em 63, novamente mediante um plebiscito, essa forma parlamentar é negada e se retorna ao presidencialismo. João Goulart estabelece um governo de soberania nacional. A proposta de João Goulart era fazer um conjunto de reformas nacionais que possibilitasse 4 elementos importantes para a vida brasileira. Primeiro, uma reforma agrária, que possibilitasse com que o pequeno produtor, com que os camponeses, com aqueles que vivem na terra, pudessem acessar a terra, pudessem produzir em grande quantidade, pudessem fazer aquilo que é fundamental fazer, que é a produção de alimentos destinada à população urbana. Segundo, uma reforma urbana que possibilitasse a organização das cidades brasileiras conforme os interesses dos trabalhadores brasileiros em cada cidade. A ideia da reforma urbana que possibilitaria com que se organizasse as condições de vida, a qualidade de vida, melhorasse as condições das habitações do povo brasileiro, sempre foi uma aspiração fundamental. E João Goulart tinha, na proposição da reforma urbana, um ponto importante. A reforma tributária. João Goulart considerava, juntamente com seu ministro da Economia na altura, o professor Celso Furtado, que era necessária uma reforma tributária, onde aqueles que ganham muito, aqueles que concentram a riqueza, os 1% mais ricos, passassem a pagar tributo. Não é isso que ocorre até hoje na história do Brasil. Até hoje, quem paga tributo são os trabalhadores, são aqueles que vivem de salário, enquanto que os ricos, os banqueiros, os mega empresários, eles não pagam tributo. Isso é o que mostra, inclusive, os números que nós temos da carga tributária brasileira, ou seja, do total de tributos que é recolhido pelo governo federal, governo estadual e municipal no Brasil.
cerca de 62% é pago por salário, é pago por aqueles que vivem de vender o seu trabalho. E a quarta reforma que o João Goulart preconizava como sendo importante era uma reforma bancária, onde os bancos no Brasil passassem a servir aos interesses dos trabalhadores, ao interesse da sociedade. Vejam, essas reformas não têm nada de comunista. Essas reformas que João Goulart preconizava eram reformas que nós chamamos de burguesas, ou seja, reformas que atendem inclusive os interesses de organização da própria sociedade capitalista. Isso ocorreu nos Estados Unidos, que eles utilizam como exemplo, isso ocorreu na Inglaterra, isso ocorreu na França, isso ocorreu em toda a Europa, onde houve revoluções burguesas, onde a burguesia, ao assumir o poder, fez reforma agrária, como nos Estados Unidos, fez reforma urbana, como nos Estados Unidos, fez reforma bancária, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada pequena municipalidade tem um banco próprio. Fez também reforma tributária para que os que ganham mais paguem mais tributos. Nos Estados Unidos, quem paga tributo fundamentalmente são justamente aqueles que estão aqui em cima, na cúpula, naqueles que ganham mais. E o que o João Goulart queria era justamente isso. O que acontece em 1º de abril de 1964? Os militares, coordenados pelos interesses da burguesia brasileira, mas fundamentalmente coordenados pelos interesses do capitalismo internacional dos americanos, deram um golpe de Estado. Retiraram um presidente legitimamente eleito, João Goulart, e deram uma quartelada. Impuseram os interesses do capitalismo internacional, impuseram os interesses daqueles que querem um país mais pobre sobre os interesses da soberania brasileira. Foi isso que ocorreu em 64, e no próximo bloco nós vamos tratar das características do golpe e de como o regime que se estabelece a partir de abril de 64 passa a servir a interesses não nacionais, mas a interesses de fora do Brasil. Esse é o programa Pensamento em Marcha, tratando do golpe de Estado militar empresarial a partir das obras de Ottaviani e Florestan Fernandes. Esse é o programa Pensamento em Marcha, tratando do golpe de Estado militar empresarial de 64, a partir das obras de Ottaviani e Florestan Fernandes. Esses dois autores que nós estamos utilizando, eles consideravam o golpe militar empresarial de 64 como uma contra-revolução. O que significa isso? A contra-revolução, ela se dá justamente quando determinados interesses devem ser contrariados pelos interesses maiores, empresariais. As mudanças que estavam ocorrendo entre 1956 e 1964 no Brasil eram muito intensas. Os trabalhadores, eles passavam por um forte processo de organização. A própria sociedade brasileira como um todo se modificava muito fortemente. Tu tinhas o desenvolvimento de uma forte classe trabalhadora, a instalação de grandes empresas industriais de produção de automóveis, a Volkswagen, a GM, juntamente também com uma série de empresas industriais vinculadas ao Estado brasileiro, como a Companhia Siderúrgica Nacional, como a Petrobras, como a Companhia Vale do Rio Doce. Isso estabelecia uma forte classe trabalhadora no país. Entretanto, ao lado dessa classe trabalhadora, também se estabelecia uma classe camponesa, uma classe trabalhadora rural extremamente organizada. As chamadas ligas camponesas no Nordeste, que eram dirigidas por Julião, eram um exemplo de como a sociedade brasileira passava por um forte processo de organização
e de luta por seus direitos. Luta por direitos básicos, lutas pelo direito de tu teres um salário mínimo digno, luta pelo direito de tu teres acesso à terra para que tu possas produzir, luta pelo direito à moradia. Esse conjunto de direitos, eles eram reivindicados e era um processo crescente de organização da classe trabalhadora brasileira, tanto na cidade quanto no campo. Isso também levava a um processo de organização por dentro do próprio Estado brasileiro. O Estado brasileiro passava a organizar a sua estrutura institucional. Tu passavas a ter ministérios específicos vinculados a pontos importantes como a educação, como a saúde. Esse processo de organização da sociedade brasileira era um processo, portanto, que estava paulatinamente levando a sociedade brasileira a uma direção fundamental. A direção de estruturação de uma condição mais soberana de sua sociedade. O que é a soberania? A soberania é a capacidade de cada povo de conseguir, sob o ponto de vista autônomo, afirmar 4 elementos muito importantes. O primeiro elemento importante diz respeito aos aspectos tecnológicos. Tu começavas a estabelecer as condições de produção de tecnologia própria no país. Por outro lado, sob o ponto de vista das condições da qualidade de vida da sua população. A soberania, ela só existe se a qualidade de vida, se as condições de vida do povo brasileiro, no caso, fossem e sejam respeitadas. Se tu não tens isso, tu deixa de ter soberania. Terceiro, de respeito ao grau de intervenção desse país, dessa nação, no contexto internacional. Aquilo que alguns chamam de geopolítica. A capacidade do Brasil de se colocar de forma soberana parecia já visível, inclusive para a potência do norte. Porque os Estados Unidos olhou de forma tão forte o Brasil naquela altura? Por conta de que o governo João Goulart, juntamente com a organização da sociedade civil brasileira e dos políticos brasileiros, naquela altura, passaram a ter a capacidade de dizer: olha, nós queremos autonomia para dialogar com os nossos povos vizinhos, com os demais povos latino-americanos. O que é que os norte-americanos fizeram? Não, 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 não. Vocês não têm direito a ter autonomia, a ter soberania. E o quarto elemento de soberania fundamental diz respeito à organização da própria economia. A economia brasileira começava a se organizar conforme uma determinada capacidade de produção mais estruturada. Começava a ter condições, de fato, de estabelecer interatividade entre diversos pontos da sua economia. Essa organização econômica soberana era visível em 3 pontos fundamentais. No petróleo, ainda sob o governo Vargas, que se estabelece a campanha O Petróleo é Nosso e se constrói a Petrobras. A Petrobras, ela aos poucos estabelece condições de produção autônoma de petróleo. Como todos sabem, como nós sabemos, o petróleo ele é a base econômica das economias capitalistas contemporâneas. Nenhum país do mundo totalmente dependente de petróleo consegue se desenvolver autonomamente. Segundo, também ainda sob o governo Vargas, mas que é intensificado sob o governo Kubitschek e sob o governo João Goulart, se estabelece as bases de uma produção mineral estratégica no país. A Companhia Vale do Rio Doce, ela passa a ter capacidade autônoma de produção de ferro e já começa também a se desenvolver uma indústria siderúrgica importante, onde a Companhia Siderúrgica Nacional, vinculada à Companhia Vale do Rio Doce, passa a ter uma capacidade produtiva fundamental para produzir um dos insumos centrais em termos contemporâneos, que é o aço. E aliado a esses 2 pontos, tu passas a estruturar também uma cadeia produtiva importante, que é a cadeia produtiva do automóvel, com uma série de elementos de produção no país inteiro. Essa estrutura
autônoma de produção, juntamente com os outros elementos de soberania colocado. É isso que foi questionado, juntamente com a organização dos trabalhadores, que passou a ser questionado em abril de 64. O golpe de 64, ele é, portanto, uma contra-revolução burguesa, nas percepções tanto de Ottaviani quanto de Florestan Fernandes. E o que é que implica isso? Bem, o primeiro ponto de implicação fundamental é que tu desorganizas as condições de soberania da sociedade brasileira. O que é que significa desorganizar as condições de soberania? A tua economia passa a se tornar crescentemente subordinada aos interesses do capital internacional, aos interesses de mega empresas, principalmente norte-americanas. Ao ficar subordinado dessa forma, tu perdes a capacidade de desenvolver tecnologia autônoma e aí, portanto, estruturar as tuas condições de crescimento econômico a partir da tua própria necessidade. Segundo, que tu passas também, a partir daquele momento, e não é por nada que em 1967 é programado e projetado o chamado Código Nacional de Mineração da ditadura militar. Esse Código de Mineração, ele praticamente estabelece um doar o subsolo nacional para os interesses, principalmente norte-americanos. Ou seja, esse elemento da perda de políticas soberanas sob o aspecto da estratégia de uso de minerais e também do próprio petróleo é um problema que é justamente colocado dentro da perspectiva da ditadura como uma contra-revolução. Um outro ponto fundamental, e esse ponto é muito chave, é que a partir dali, a organização dos trabalhadores passa a ser extremamente combatida. Os sindicatos são colocados na clandestinidade. Muitos trabalhadores, somente por se organizar, passam a ser torturados e muitos são mortos, como, por exemplo, o operário Manuel Filho. Mas não é somente isso. A organização dos trabalhadores, ao ser combatida, e os sindicatos, ao serem combatidos, também impõe uma política de salários mínimos no Brasil, que é uma política de salário mínimo de arroxo salarial. Durante todo o período da ditadura, uma das características fundamentais foi o enorme arroxo de salários. Mesmo durante o chamado milagre econômico, que foi um período de crescimento econômico muito intenso, que se tem de 68 até 1973, mesmo durante aquele período, os trabalhadores brasileiros passam por um processo de arroxo salarial, onde os salários são arrochados, os salários são muito baixos, e ao lado disso, tu tens uma intensa inflação, ou seja, o reajuste dos preços que acaba fazendo com que os salários e que as condições de vida sejam muito precárias. Aliado a esse ponto todo, nós temos um elemento muito forte, que é o elemento do combate aos camponeses. Tu tens, a partir principalmente do chamado Estatuto da Terra, que é de 1966, esse Estatuto da Terra impõe os interesses dos grandes latifundiários e combate completamente os interesses dos pequenos produtores e dos camponeses. E mais do que isso, acaba impondo também uma série de violências aos trabalhadores rurais. Sob o ponto de vista da Amazônia, tu tens um processo, que é um processo de ocupação da Amazônia totalmente sem respeito a aspectos ambientais. Por exemplo, a Transamazônica, como também Tucuruí, onde é alagado, é constituído um lago, onde 2.000 quilômetros de florestas são alagadas. A ditadura, portanto, esse golpe militar empresarial, ele só teve um grande ganhador, que foi justamente os interesses do capitalismo internacional, contrário aos interesses do povo brasileiro. No próximo bloco, nós veremos como é que essa ditadura ela vai aos poucos se modificando até nós chegarmos a um momento de distensão gradual e, por fim, ao fim da ditadura, ou pelo menos a sua transição momentânea em 1985.
Esse é o programa Pensamento em Marcha, tratando do golpe militar empresarial a partir das obras de Florestan Fernandes e Ottaviani. Esse é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos tratando, a partir de dois autores clássicos brasileiros, Ottaviani e Florestan Fernandes, das obras A Ditadura do Capital e A Ditadura em Questão, sobre a ditadura militar empresarial de 64. A ditadura, ela se estabelece em 64 tendo uma condição, que é a condição de apoio da maior parte dos setores da burguesia brasileira. A burguesia brasileira, juntamente com os setores internacionais, como nós já colocamos, a chamada burguesia imperialista, tinha na ditadura um elemento importante para poder, de algum modo, estabelecer duas coisas fundamentais. O aumento do chamado lucro das empresas, a rentabilidade das empresas. A taxa de lucro das empresas estava declinando já desde 1961, desde a crise estabelecida a partir da entrada no governo de Jânio Quadros. E aliado a isso também havia um problema colocado, que era o problema da chamada questões inflacionárias, né? As altas inflações. É interessante observar que o primeiro PAEG, que é o primeiro plano governamental da ditadura, ela não altera esse padrão. Pelo contrário, a inflação ela se torna cada vez mais um problema crescente durante todo o período ditatorial, até, na verdade, o seu período de transição, quando, já no governo Figueiredo, em 1981 até 1983, tu tens processos do chamado hiperinflação, quer dizer, inflações muito elevadas. Entretanto, um aspecto fundamental colocado em relação à ditadura é que ela constitui uma tecnocracia, ou seja, um grupo de pessoas, basicamente economistas, basicamente engenheiros, que tomavam conta de uma série de ministérios e estabeleciam uma relação muito interligada ao chamado capital financeiro, aos interesses principalmente de bancos e de grandes empresas. A ditadura, ela, portanto, se processa enquanto uma ditadura militar empresarial, onde o núcleo fundamental eram os militares, principalmente generais, que tomavam conta de grandes empresas estatais, mas tomavam conta também de grandes ministérios. Dá para lembrar aqui do Pará, o Jarba Passarinho, que era um coronel, e que foi ministro da Educação. Entretanto, a ditadura, a partir principalmente de 1975, ela começa a se fragilizar. E ela se fragiliza a partir de dois processos muito importantes. A sociedade brasileira volta a se reorganizar, boa parte dos trabalhadores e também estudantes, a sociedade civil perde o medo das baionetas e passa a ter um conjunto de manifestações crescentes. Nesse auge, em 1979, é que nós temos a grande greve do ABC paulista. Essa grande greve, ela, além dos elementos da organização sindical, que se colocou como um ponto novo e fundamental na conjuntura brasileira, ela também passa a estabelecer uma nova capacidade de organização dos trabalhadores, que é a organização dos trabalhadores sob o ponto de vista político também. Aliado a isso, outros elementos da sociedade, em particular os estudantes, passam a ter uma capacidade de organização crescente. A União Nacional dos Estudantes passa novamente a organizar manifestações de rua e aquele longo jejum de falta de manifestações que vai desde das grandes manifestações de 69 e que são interrompidas pelo ato institucional número 5, que é um golpe dentro do golpe da ditadura e que, por assim dizer, estabelece elementos de tortura e elementos de um terror do Estado muito forte. A partir dali, até o ano de 75, quando começam novamente as organizações populares muito fortes, nós temos um período, um interregno, que é o interregno de acúmulo de forças do movimento social. Esse processo todo leva justamente
a uma paulatina transição da ditadura. Sob o ponto de vista e sob os auspícios do general Goberico Otis Silva, que assume os elementos de uma transição lenta e gradual da ditadura para uma democracia burguesa, esse processo lento e gradual, ele tem alguns momentos marcantes. O momento da anistia em 1979, entretanto, ele também tem um momento muito ruim, que é a manutenção da chamada Lei de Segurança Nacional. Os militares, eles, por assim dizer, fazem uma transição lenta e gradual e que, entretanto, o quarto poder, sob o ponto de vista dos elementos militares, continua ainda presente. Florestan Fernandes nos lembra que na Constituinte de 1987 há ali presente uma ampla disputa social. Os movimentos sociais, eles se direcionam para Brasília e a pressão dos movimentos sociais em 1987 para que se estabeleça uma Constituição cidadã, nas falas de Ulisses Guimarães, é muito grande. E o estabelecimento de uma Constituição cidadã levava em conta também um processo de retirada de poder desse segmento, dos segmentos militares. Entretanto, isso acaba não ocorrendo. Acaba permanecendo na Constituição de 88 o artigo 142, da chamada Garantia da Lei da Ordem, GLO, e acaba permanecendo também a Lei de Segurança Nacional, como uma espécie de um entulho autoritário dentro da Constituição. A burguesia brasileira, aos poucos, transita também por um processo de democracia burguesa. Algumas instituições se estruturam ou se reestruturam, e em particular o Ministério Público é uma dessas instituições estabelecidas a partir da Constituição Federal de 88 e a partir, inclusive, das lutas que se teve contra a ditadura militar e que, entretanto, nos momentos mais recentes, acaba, por assim dizer, sendo sequestrada por interesses quase ou próximos ao fascismo. A chamada Lava Jato, que é basicamente um desses elementos dentro do Ministério Público e que sequestra uma parte do Ministério Público, é um exemplo disso. As últimas notícias que todos nós acompanhamos dão conta justamente desse aspecto. O atual momento que nós nos encontramos, e aqui fechamos o nosso programa, é justamente um atual momento muito complicado para toda a sociedade brasileira. Aliado à crise sanitária, à pandemia, que basicamente faz uma quantidade enorme de vítimas no Brasil, mas essa quantidade enorme de vítimas é fruto de um desgoverno que se colocou em 2018. Esse desgoverno, ele foi eleito basicamente por 4 forças integradas. A primeira, os próprios militares. Os militares que até então tinham sido afastados das relações de poder político direto, desde do fim da ditadura em 1985, com o estabelecimento da chamada Nova República, eles retornam com um apetite muito intenso. Um apetite que acaba levando, inclusive, a tu teres um ministro da Saúde, como o general Pazuello, que infelizmente acabou nos levando à tragédia que nós temos. Hoje nós temos 320 mil pessoas mortas pelo Covid-19, mas antes de tudo mortas pela inação, pela incapacidade, pela incompetência, tanto do seu presidente, como também do ministro da Saúde. Mas não é somente isso. Aquilo que leva o atual presidente a se tornar o dirigente nacional, ele é fruto da chamada Lava Jato. Ele é fruto de uma intervenção indevida do judiciário, onde já provado, e não é eu que falo, é o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, que fala que o senhor Moro, ex-juiz Moro, na verdade, era um juiz ladrão, um juiz parcial. Aliado a isso também, existe uma série de ações que são coordenadas, e a chamada Operação Spoof da Polícia Federal provou. Houve uma série de ações coordenadas a partir do Ministério Público, que infelizmente transformou o Ministério Público em alguma coisa aprisionada por interesses mesquinhos e por interesses fascistas. E por último, a mídia. A grande mídia,
a Rede Globo em particular, mas também as outras imprensas, que em 64 agiram contra João Goulart, que em 54 agiram contra Vargas, em 2016 agiram contra Dilma e produziram um afastamento irregular da ex-presidenta Dilma, um golpe de Estado, e que também produziu um efeito que foi a prisão do ex-presidente Lula e que acabou levando, portanto, à eleição de um senhor que não tem outro nome para dar, um genocida para a presidência da República e que veio dos porões da ditadura militar. Esse foi o programa Pensamento em Marcha. Nós buscamos aqui tratar com vocês um pouco desse triste momento da nossa história que, infelizmente, acaba por parcialmente se repetir nesse momento e que nós esperamos, de algum modo, ter colaborado para que vocês tenham tido algum entendimento melhor desse momento, a partir das obras dos professores Otaviani e Florestan Fernandes. Nos acompanhe no canal Pororoca Cabana.